Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui é a Yasmin. E aqui é a Sucena. E a gente tá aqui em mais um episódio desse podcast. Na semana passada a gente falou sobre um tema que é um tema meio difícil, né? Muitas coisas pra assimilar e tal. E nem sempre eu quero falar só sobre temas difíceis. Então hoje eu resolvi trazer um tema interessantíssimo, que é uma delícia, que eu estou levemente obcecada tem um tempo, e que eu tava precisando conversar com vocês. Mas que é um tema leve, gostosinho, pra gente conversar em paz e ficar tranquila. Pra vocês terem um contexto ainda maior, hoje é segunda-feira. Sim, a segunda-feira da mesma semana que você tá ouvindo esse podcast, se você ouviu na estreia, porque vocês sabem que a gente tá fazendo esse podcast na base do testando rotinas reais, né? Então é o que dá. E aí a gente tá gravando, agora são que horas? São tipo 10 horas da noite. Hoje eu já gravei publi, digitei publi, já fiz reunião de alinhamento, já dei mentoria, já planejei o mês no YouTube e agora eu tô gravando podcast pra terminar. Hoje ela está 1001. 1000 e agora zerada. Porque eu tô exausta, completamente morta. Então eu até achei bom a gente falar sobre esse tema agora, porque é um tema que eu estou empolgada, que eu estou feliz e que eu vou adorar conversar com vocês. E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre a prática de manter cadernos. A gente usou aqui o clickbait do segundo cérebro, porque, honestamente, não é tão clickbait assim, não. Eu acho que é uma forma bem boa de falar sobre isso. Mas menos fantasiosa do que parece. Quando Bem fala segundo menos. cérebro, parece que vai fazer o clone de você a partir daquilo ali. É menos. Inclusive, eu quero começar esse assunto falando que eu só percebi que o que eu tava fazendo era levemente um segundo cérebro, ou o máximo que dá pra fazer isso de uma forma saudável, quando meu pai me mandou um vídeo de um homem explicando um aplicativo que você cria o seu segundo cérebro. E aí, gente, esse aplicativo é um pouco assustador mesmo. Porque a ideia é que você vai jogando umas informações e aí você vai, tipo, linkando uma coisa na outra. Então eu tava pensando numa receita, pensei em leite condensado. E aí eu lembrei que o leite condensado foi uma grande golpe de marketing da Nestlé e que não sei o que, não sei o que. E aí você vai linkando isso. Entendeu? Eu adoro essa fofoca do leite condensado. É muito boa essa fofoca, eu acho ela né? muito boa. E aí, basicamente, você vai criando uma aba dentro da outra aba, várias conexões, um enorme mapa mental, que depois parece que o algoritmo do programa mesmo, tipo, pega leite condensado, todas as outras vezes que você escreveu isso, em qualquer outro momento, e conecta com o que você já tinha escrito. Então você vai, tipo, realmente criando um formato meio 3D do circuito neural. Interessantíssimo, né? De como seu pensamento funciona. Quando você tá escrevendo, como é que foi a ordem do seu pensamento. E aí eu achei muito legal, por um segundo, até o moço falar. Aí você pega isso aqui e joga inteligência artificial. E aí, toda a pessoa conservadora que podia existir dentro de mim, eu nunca fui essa pessoa que fala, meus dados! Gente, eu só pensei assim, meus dados? Você tá doida? A gente vai ensinar, presta atenção, nós vamos ensinar pra inteligência artificial exatamente como a gente pensa. Tem filmes que alertam sobre isso. Exterminador do Futuro, que chama. E aí eu pensei assim, que realmente, eu nunca vou querer... Foi muito bom, gente, que eu baixei o aplicativo no minuto que clicou na minha cabeça. Pera, eu tô fazendo uma ilustração precisa de como eu penso. Falei, não, eu não tenho a menor condição de deixar isso aqui online. Eu acho que talvez a forma como eu penso seja a coisa que eu mais sinto que sou eu mesma do mundo. Não. Com certeza. Eu acho que a forma que a gente pensa é com certeza a coisa que é mais a gente. O que é mais a gente do que a conversinha o tempo inteiro, o jeito que a gente liga coisas? Absolutamente nada. Até repertório de emoção vem daí, entendeu? Vai ouvir o episódio. O episódio passado, tá, gente? Vai ouvir, faz favor, que é muito bom. Como que seria a versão disso num lugar que eu não tivesse medo de ter toda a minha identidade roubada por uma inteligência artificial? E aí eu reparei que é o que eu já faço com os meus cadernos. Então, isso aqui é uma grande conversa sobre por que você precisa ter um caderno para fazer ele de seu segundo cérebro. E como que essa prática é muito boa, muito gostosa. O que a gente anota nesse caderno? Como é que a gente formata? Nós vamos contar tudo o que você precisa saber sobre como ter o seu caderno de estudo. Yes! Sabe uma coisa que eu acho muito doida? Que eu sempre achei muito legal a ideia do segundo cérebro digital. Eu comecei no Notion porque eu achei que o Notion tinha potencial de se tornar esse centro de informação
tão bem preciso, tão lindo, tão lindo. Eu adorava a organização que teria o segundo cérebro. Acho até porque é mais organizado que o cérebro. Então eu achava muito legal. Só que eu sentia uma preguiça imensa de escrever. Parecia muito mais preencher tabela pra mim. A sensação de falar, isso aconteceu, esse pensamento. Tipo, quando eu penso nesse segundo cérebro, eu tenho preguiça de narrar como que ia ser meu pensamento. Mas eu não tenho preguiça no papel. Eu fico, olha que genial! Mas é porque tem uma coisa muito importante, que eu tava pensando sobre isso, sobre por que eu também fiz o Notion com a intenção de organizar todas as minhas informações da vida e registrar tudo no Notion. Eu tenho uma aba chamada A Vida Inteira. Eu não entro no Notion tem mais de um ano. Eu tive, um momento aí que o Notion era absolutamente tudo pra mim. Mas aí, porque realmente a possibilidade de fazer tudo, né? De você conseguir criar o que você quiser, do jeito que você quiser, personalizado. Achei aquilo muito legal. Só que aí, eu vou contar aqui uma história pra vocês. Quando a Flor de Mim nasceu, lá em 2015, eu tinha um caderno que eu mesma fiz. Um dos primeiros cadernos que eu fiz, e eu comecei a anotar nele coisas que eu estudava sobre empreendedorismo, coisas que eu estudava sobre a Flor de Mim, coisas que eu pensava, as minhas metas. Todos os lugares que eu ia, eu levava esse caderno comigo, e eu só anotava nele coisas relacionadas à Flor de Mim. E eu era, gente, uma pessoa muito criativa. Meu Deus, uma loucura mais louca que a outra, e delícias, e uma beleza. Eu amava meu caderno, e eu guardo esses cadernos, assim, tipo, esse eu usei nesse ano, esse eu usei nesse ano. Acabava um, começava outro. Cheguei a ter uns 2 ou 3, assim, tipo, emendando anos. Amava. Aí chegou um momento que eu falei, gente, que bobeira. Pra que eu vou ter um caderno? Muito melhor. Muito melhor eu registrar isso aqui tudo num computador, que eu consigo compartilhar a nota, que eu consigo, tipo, marcar a minha irmã, que eu consigo exportar em PDF, que eu consigo... Sabe? Tipo, acessar com a busca, se eu quiser. Se você pensar, você pode anotar na hora. Exatamente. Essas coisas boas que a gente pensa, né? O caderno também pode. Eu não tenho que levar o caderno comigo, eu posso só levar o meu celular e eu anoto. Você vai lembrar todas as vezes, você já tem um hábito, é tão fácil. Exatamente, vai dar tudo certo. Foi isso que eu pensei. E assim, eu não vou dizer que deu tudo errado. De maneira nenhuma, porque realmente eu fiquei uma pessoa... À medida que eu fui aprendendo com o processo da Flor de Mim, eu fiquei uma pessoa mais organizada. Então, eu realmente consegui criar uma estrutura, por exemplo, no meu Notion, que funciona muito bem. Eu sei onde as coisas estão, eu tinha facilidade em registrar elas lá e tal. Só que aí, tem um ponto sobre fazer isso digitalmente que eu nunca tinha pensado até recentemente, que é o seguinte. Quando você faz isso digital, você registra muito mais merda. Porque você pega um link inteiro e fala, esse link aqui vai ser relevante. Tá com o link lá. Não vai ser relevante. Porque isso aqui, nossa, seu catálogo... Aí você tá com o trem lá. Aí basicamente, você tá querendo fazer a sua versão personalizada do Google. Exatamente. Eu sinto que o digital, ele ajuda no perfeccionismo. A falar, tem um jeito. Sim. Tem um jeito. Dá pra gente completar todas as lacunas e ficar perfeitamente limpo, perfeitamente alinhado. Isso aqui é um grande... quantas vezes eu quiser. É uma coisa ali que você fala, nossa, eu vou trabalhar nisso aqui a vida inteira. Nunca vai chegar num lugar, mas você não sente isso. Você pensa, tem um lugar, vai chegar num momento que tudo vai estar alinhado. Eu vou digitar e saber onde que tá, nunca mais vou perder, vou digitar todas as vezes que eu quiser, todas as informações precisas, vou voltar nelas, voltar em aba de coisa... Voltar a página de caderno e fazer assim, ó. Tchuf. Uns segundos, uma passada de olho, você absorve informação de novo. Voltar no Notion é um inferno. Porque aí eu tinha uma parte que era só pensando pensamentos ali na minha cabeça. Aí eu tinha uma parte que era de livro. No final ficava tudo tão separado que eu não encontrava nada. Deixava de ser útil. É isso. Então, tipo assim, como tem essa facilidade ainda de adicionar qualquer coisa, você fica menos exigente sobre o que vai entrar e o que não vai entrar. Você começa a colocar um monte de informação média, porque dá a sensação de que tá completo. Se eu colocar... Você fica ansioso de perder alguma informação. Exatamente. Se eu colocar isso aqui também, então vai ficando mais completo, tal. E eu entendo o prazer de organizar uma informação desse jeito. Sim. E aí, esse que é o ponto que eu comecei na história contando dessa minha jornada com o caderno. Eu, sem sombra de dúvidas, tinha mais facilidade de visitar as minhas ideias, de retomar as minhas ideias. Eu tinha mais facilidade de realmente pesquisar pela busca. Tinha mais facilidade de realmente exportar em PDF. Mas as minhas ideias eram todas piores. Por quê? Porque eu acho... Aí, falando da minha experiência pessoal, né? Isso aqui é uma grande experiência pessoal, gente. As minhas ideias eram piores porque eu sinto que eu tava tão preocupada em colocar as coisas nos lugares certos, sabe? Do jeito que ficasse
mais claro pra pessoa entender. Ah, isso aqui eu acho que podia pôr em negrito. Ah, isso aqui... Esse processo de ficar editando, que, de modo geral, a parte da criação mesmo ficava muito mais desconectada. E uma outra coisa que eu acho que é legal, que é isso que você falou da virada das páginas, é que no caderno, o seu repertório, ele tá todo ali, né? O repertório recente. Então, você dá uma folheada, você consegue realmente ver uma coisa que talvez você tivesse esquecido. E que você não ia realmente entrar nessa aba, clicar lá e ler de novo. Mas você bate o olho num desenho que você fez, num esboço, num mapa mental, num rabisco. Você fala, ai, gente, verdade. Nossa, isso combina muito com isso que eu tô falando aqui agora. Então, assim, eu tive, aí em 2023, também conhecido como este ano, eu comecei, retomei... Foi 2023? Não sei se foi 2023, foi 2022, finalzinho. 2022, com a coisa do livro. A gente começou ali, verdade. Com o diário de leitura foi o que disparou a gente pra esse lado, né? Então, quando eu comecei o diário de leitura, que realmente foi finalzinho de 2022, eu comecei também o meu caderno de tudo, que peguei um cadernação e comecei a escrever absolutamente qualquer coisa que eu achasse que era importante ali. Então, ia de assim, coisas que eu tava pensando pra Flor de Mim, pensei num conteúdo, mas também uma conversa que eu tive com uma amiga, ela falou um negócio legal. Eu falei, gente, isso aqui, anotei ali. Também, assim, assisti um vídeo no YouTube, tive um site, colocava lá. Às vezes eu tava num lugar, via uma coisa legal, esboçava aquilo ali, rabiscado no desenho, no papel. Tudo com o lápis e a caneta, e a coisa que eu tivesse na hora. E, assim, a coisa mais importante, que eu fiquei religiosa depois que eu comecei essa coisa dos cadernos, é colocar data. Mas eu ainda falho em algumas, sabe? Porque, tipo assim, às vezes eu esqueço que eu vou visitar ele mais tarde. E aí eu penso, hoje eu tô sabendo que data é. Nessa reunião. E aí depois eu fico, gente, eu não lembro. Mas eu faço o esforço de colocar. Antes eu colocava mais, agora eu fui perdendo. Depois que eu criei aquela minha assinaturinha de data, eu gosto de anotar pra poder escrever a data. Eu penso assim, eu tenho que escrever essa data desse jeitinho gostoso, pelo menos uma vez no dia. Pois então, é muito doido mesmo. Porque, tipo assim, falando só da data, né? O meu caderno Respira, ele é inteirinho datado. Inclusive, eu tava olhando ele esses dias e eu fiquei, nossa, o hábito de escrever realmente tá voltando com tudo nessa nova rotina. Não é, menina? É delicioso. Delicioso. Tô vendo dias e dias seguidos, sabe? Fazia muito tempo que eu não via dias e dias seguidos. E ele sempre tem data e tem hora. Porque eu adoro ver a hora que eu escrevo. Por exemplo, eu escrevo muito... Posso fazer o dia vira várias semanas. Escrevo 9 horas da manhã. Vira e mexe toda hora da manhã. É 10h34, 10h32, 10h42, 10h47. Impressionante, né? Impressionante. A rotina do dia pode ser diferente e a gente cai no mesmo horário. E eu gosto... Um dia eu escrevi durante as horas. Eu fui escrevendo de manhã, como eu me senti. De tarde, como eu me senti. De noite, como eu me senti. Que viagem emocionada. Foi um momento. Mas enfim... Voltando ao caderno de tudo. Eu esqueço de pôr data. E eu acho que, pra mim, eu não sentia... Eu achava que eu tinha que seguir o estilo de caderno. Porque, por exemplo, o caderno Respira, eu escrevo em texto na maior parte das vezes. Eu faço colagem, mas eu sinto que ele é mais criativo. O cadernação, ele pra mim tava num lugar de... Anotação da escola. E aí ele ficava linear. Texto linear. E aí acaba que não funciona texto linear. Quando eu comecei a pensar como um caderno que eu tava fazendo tudo, de desenhar no meio de uma coisa, escrever e juntar, eu consegui entender por que é mais segundo cérebro. Porque escrito linearmente, você não vê a conexão que você faz. Isso. É só quando você realmente consegue expressar o jeito que o seu pensamento acontece no caderno, que aí para algumas pessoas pode ser linear. Pra mim não era. Mas quando você experimenta o jeito que vai funcionar, que vai realmente representar o jeito que você liga, porque às vezes você tá até passando por ele de novo e você lembra de uma ligação que você fez e fala, meu Deus, isso já estava conectado. Nessa época eu não tinha entendido tanto. Eu faço muito isso, de voltar e falar, eu já estava começando a entender isso, mas sim, eu não tinha o mínimo de clareza do que era. Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que datar é muito importante, porque te ajuda a ter essa sensação de falar, gente... Olha aqui, por exemplo... Como que o pensamento vem de longe, né? Sim, eu tenho o registro inteiro da minha rotina nova agora, sendo criada no meu caderno, em dias diferentes. Então, tipo assim, um dia tem a conclusão de falando, nossa, eu preciso focar no trabalho criativo, no trabalho reativo de novo. Era uma coisa que eu já tenho isso no radar desde, sei lá, 2017, e que não aplicava muito na minha rotina. Falei, acho que eu devia testar isso. Aí tem aquela conversa que a gente teve, falando sobre o canal pra criar, ser mais limpo pela manhã. Aí falei, nossa, é verdade, isso aqui. Aí tem primeira vez que eu desenhei a rotina,
o que eu imaginava pra ela. E depois, no outro dia, eu tive um ajuste, desenhei de novo. E, tipo assim, todo o processo. Eu tenho todos os dias exatos onde eu pensei na minha rotina. E, tipo, Legal demais. Vocês nerds estão animados? É muito gostoso. E aí, tipo assim, se eu for fazer, por exemplo... Aí eu criei a minha rotina assim. Agora eu tô criando a metodologia de criar a rotina em cima da estrutura que eu cheguei. Eu consigo voltar e ver quais foram os problemas que eu resolvi na rotina com cada passo. Então eu tenho um processo criativo inteiro desenhado. Muito massa isso aí. Muito massa, delicioso, é delicioso. E aí, tipo... É o mais ver dentro do cérebro pra alguém que dá pra chegar, né? E aí, sabe o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar assim, gente, quem que fazia isso? Quem que escrevia? Porque aí eu escrevo umas coisas assim, às vezes. Nossa, tipo, tô lendo um artigo científico sobre hábitos. Aí eu tenho um insight sobre um negócio de neurologia que eu já tinha visto na faculdade. Eu falo, gente, a única forma disso aqui funcionar é se essa for conexão, se for assim, e desse jeito, tal. Tô imaginando isso aqui tudo. Eu escrevo no meu caderno e eu fico, gente... eu fico só pensando assim, quando eu virar... Só as pessoas que leram Dan Brown. Gente, eu fico pensando, quando eu virar uma pessoa que as pessoas vão querer saber o que eu pensava, elas vão vir aqui e falar, gente, a Yasmin tinha descoberto isso aqui. Não, mas é porque, tipo assim, por exemplo, aí eu comecei a pensar nisso, né? De quais são as pessoas que mantinham esse livro. E no geral, esse caderno. E no geral, todos os artistas, filósofos, pensadores do passado tinham um caderno desse. Que era onde eles estavam anotando tudo que eles estavam pensando naquele momento. Porque, gente, pensar com o caderno é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Tem umas coisas que a gente não vê a conexão. Eu acho até que é... Perdão, te interrompi. Eu acho até que é a coisa de você realmente sentar com o pensamento, completar ele e falar, não... Eu tenho essa sensação que eu já te falei de, tipo, tá descobrindo um caminho que ele já existe. Eu só tô abrindo o caminho e falando, é aqui. Que é, tipo, no geral, quando você não anota, você pensa o pensamento, ele junta numa outra coisa, já, pelo menos o meu faz assim. Já perdeu já vai a conexão. embora, já fala uma outra coisa, já tô conversando outra coisa. Já peguei o celular, já distraí com um som, Quando você tá no caderno, você dá tempo do pensamento ir crescendo e falando, mas isso junta com isso. Você sente isso também? Muito. Quando eu tô pensando com o caderno, tem muitas coisas que eu anoto no meu caderno de tudo. E uma delas é essa sensação de quando eu estou pensando com o caderno. Quando eu começo a pensar sobre um tópico, sobre algum problema, sobre alguma coisa, e começa a pipocar várias pequenas ideias. E aí eu começo a registrar elas no papel completamente soltas, numa estrutura de mapa mental mesmo. E o que eu acho legal é que, às vezes, como eu estou visualizando, eu consigo ver conexão entre dois pontos desse mapa mental, que na minha cabeça é isso que você falou, sabe? Tipo, já se perdeu. O pensamento já teria ido, eu já não ia ter lembrado que eu comecei essa discussão toda naquele lugar ali. O pensar com o caderno é uma das principais coisas que tem me deixado muito mais criativa. Porque, assim, gente, o nível da minha criatividade de quando eu parei de tentar registrar os treinos no computador e voltei pro papel é absurdo. Eu me sinto muito mais eu mesma agora do que eu sentia quando eu tava lá no Notion. Claro. Tipo, as tarefas do trabalho da Flor de Mim, a gente mantém isso no Trello, né? Não tô falando pra jogar a tecnologia no lixo. Eu acho que é essa a diferença também. Não sei se eu vou conseguir explicar, porque ainda é muito um sentimento. Mas que pra mim o online, o digital... ele parecia uma coisa mais ativa, meio plano de ação. Se eu estou pensando sobre isso, eu quero fazer isso, e eu já quero pegar as referências de... Pra mim, ele tomava facilmente... completar, né? Ele tomava facilmente um lugar de eu tô ativamente trabalhando nisso aqui, o que é legal. Mas ele não ia pro lugar de observar o que tá pipocando na minha cabeça, ou de criar mesmo, de falar... Não, eu não sei o que eu vou fazer com essa informação. Eu só senti que eu preciso registrar ela. Exatamente. Quando eu souber o que eu vou fazer, eu vou passar aqui, desculpa, vai juntar. Mas é só pelo processo de registrar. Como em qualquer coisa digital, pra gente registrar, a gente precisa sempre registrar aonde, com relação a quê, sabe? Você vai criar um drive novo? Você vai criar uma pasta nova? Ou você vai criar uma anotação? Ou você vai criar, entendeu? Uma lista. Ou você pensa na ideia e no minuto que você pensa em registrar a ideia digital, você precisa entender como você vai formatar aquela ideia.
Então tem que pensar o formato da ideia. Fiquei muito em choque, porque quando eu comprei o iPad, eu achei que o iPad fosse substituir o papel pra mim. Só que o iPad não substitui o papel, porque ele tem essa mesma questão do digital. Você precisa pensar aonde eu vou registrar isso aqui. E aí, quando a gente pensa aonde eu vou registrar isso aqui, pronto, paralisia decisória, não registrou nada. Ou então ficou completamente... Às vezes você fica lá perdido no que você ia registrar, já perdeu o seu pensamento. Aqui, agora eu já nem lembro o que era, foda-se, nem é tão importante. O fluxo do pensamento, o digital, ele é interrompido pela necessidade da organização. E uma coisa que eu vi num vídeo que eu acho muito bonitinho, que é o vídeo da Nai, não lembro como que pronuncia o nome dela, eu acho que é assim. Que é uma blogueira artista do YouTube. Esse vídeo tá até no moodboard da Era 2, que vocês recebem quando faz pedido no site. Que ela aprendeu em 4 anos vivendo o sonho da vida dela, que era ser artista, fazer ali, ser multiartista. E aí, uma parte que ela fala só de caderno. Ela fala como pra ela registrar o que ela pensava de ideia, qualquer coisinha dava mais a sensação de que era importante. Sim. Ela falava... Isso aqui é eu acreditando em mim, sabe? Sou eu acreditando em mim mesma, de que isso aqui pode ser importante o suficiente para estar registrado e talvez um dia virar uma coisa. Só de falar, não vou deixar ir. Pensei, vou registrar, talvez seja importante. Como que é doido, né? E pra mim faz toda a diferença. Não, e era esse o outro ponto que eu ia falar, que pra mim tem essa coisa da forma do pensamento e tem muito isso de, tipo, valorizar o seu pensamento. Não necessariamente porque... De modo geral, o pensamento ele não é conclusão. Né? Ele não é o resultado de nada. Ele é só uma pequena coisa que aconteceu ali que surgiu na sua cabeça. Então, eu acho que valorizar os nossos pensamentos, valorizar as nossas ideias, eu acho que é um pouco de valorizar o processo. Porque dificilmente você vai ter um clique no momento e vai sair a resposta pronta, sabe? É uma coisa que vai precisar ser construída, é só um passo. E aí eu tenho a sensação muito grande, assim, de que o meu caderno de tudo é tipo um quebra-cabeça de momentos da minha vida que eu achei que eram relevantes, né? De coisas da minha vida que eu achei que eram relevantes ali e que pudessem colaborar pro meu repertório mesmo. Eu acho que tem muito esse quesito pra mim. No meu caderno de tudo, pra ter uma noção, eu não anoto, por exemplo, meu diário. Eu não faço anotações mais emocionais. De modo geral, o que eu faço no meu caderno de tudo eu anoto tudo que eu acho interessante. Então, vai de documentário do filhote que anda 70 quilômetros assim que ele nasce pra comer pela primeira vez. Ele é um passarinho tão fofinho. Nossa, meu Deus, é a coisa mais fofa, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma indicação aqui. Tá na Era 2. Nosso planeta... Ah, tá no moodboard? Então, pra quem não tem o moodboard, Nosso Planeta, temporada 2. Ele fala só de migração. É lindo, lindo. É lindo demais os bichos migrando, gente. Pelo amor de Deus. Você olhar pra baleia e falar, minha filha, o que você tá fazendo? Por que você vai ter seu menino lá do outro lado do planeta? Isso é uma coisa que eu tava pegando no livro de Darwin, que você tem lá em casa, que eu fui olhar. Diferença de hábitos e instinto. E aí... Porque tem caderno de tudo. Sim, é por isso que eu pensei nele. Porque eu fiquei... Quando eu peguei, foi a primeira vez que eu realmente... Porque eu acho que quando você para de ter a pressão de aprender, e você gosta de aprender, percebe que pode fazer no ritmo que você quiser, fica mais legal revisitar essas coisas que você pensava, não, é mó trampo, que eu nunca vou decorar tudo, eu nunca vou entender tudo. Você volta mais curiosa mesmo, é só na empolgação. E aí eu voltei nesse livro e fiquei... Meu Deus, eu estou vendo como que ele pensou, sabe? Como que uma coisa foi juntando. E aí nessa parte de hábitos e instintos, ele falava que instinto é um hábito entre aspas, de que muitas pessoas muitos seres da mesma espécie fazem instintivamente mesmo, sem saber por quê. E eu fiquei lindo, instintivamente não, né? Sem saber por quê. Porque o instinto era o que ele estava explicando. Achei lindo. Só lembrei que fiz esse parênteses só porque eu lembrei disso. É lindo. E aí, assim, lindo. Eu penso, exatamente, lá na minha casa, na casa da minha mãe, no meu quarto, eu tenho o Origem das Espécies. E embaixo do Origem das Espécies, eu tenho o Caderno de Anotações, volume 2, do Leonardo da Vinci. Pelo amor de Deus. E aí, você vai ver, o Leonardo da Vinci é uma pessoa, por exemplo, todo mundo fala assim, nossa, ele é muito gênio. Por quê? Pelas coisas que ele fez? Sim. Mas muito é pelas coisas que tem registrado nos cadernos dele. Porque ele não teve tempo hábil na vida dele pra ele executar todos os projetos que ele já pensou. Tipo, é isso, gente. A gente, né, querendo ou não, a gente é limitado. A nossa vida é sobre ter uma prioridade ou outra. Você tá escolhendo uma coisa e abrindo mão de outra. Então, ele, enquanto tava desenhando o Homem Vitruviano, ele também desenhou o protótipo do avião.
E aí é muito legal agora que, né, o tempo avançou e a gente já passou das maior parte das descobertas dele. Fala, gente, ele sabia, olha aqui. Isso aqui, se ele tivesse feito, se ele tivesse feito esse avião, voava. O princípio tá todo ali, tá tudo, enfim. Então, eu acho que é muito legal ver isso, tipo, pensar nisso pra criatividade mesmo, pensar nisso pra valorização do que você pensa, do que tá dentro de você, e pra poder voltar nisso. Olhar e pensar assim, esse caderno, terminei hoje um caderno de tudo. E aí, esse caderno de tudo, eu escrevi ele desde... eu vou falar que foi do final de 2022, mas na prática eu comecei a escrever ele em março. Foi quando realmente eu peguei o ritmo de estar sempre com ele. Eu tenho muito do que eu pensei registrado ali, sabe? Então é muito, muito legal pensar isso, conseguir voltar. Aí, eu vou guardar esse caderno pra sempre. Você é um acumulador de cadernos, óbvio. Mas eu já fico... né? Eu não precisava me expor assim com tanta facilidade. Mas eu fico pensando, eu posso voltar e ver exatamente o que eu tava pensando, sabe? Pra onde tava a minha cabeça, o que eram os meus principais temas, enfim. E pegar um aninho da sua vida e falar, olha, o que era a minha cabeça em 2023. Que delícia. E assim, gente, a gente falou aqui de coisas, pessoas geniais fizeram isso, descobertas geniais surgiram disso. Mas na prática, foda-se. Não, na prática, sabe outra pessoa que tem um caderno lindo? Minha avó Mariana. Exatamente. Ela tem um... Nossa, não, inclusive aquela ali é uma senhora que... Ela tem caderno de tudo. Uma senhora que... Do caderno. Do caderno. Ela tem ela faz colagem. Cadernos, ela faz colagem, ela recorta ali uma coisa, adiciona um comentário, adiciona um negócio. Então, ela escreve poema, eu amo. Nossa, é muito fofa. Ai, meu Deus. Então é isso, sabe? É uma coisa que dá pra saber o que tava na cabeça dela, ver o jeito como ela pensava através dos cadernos dela. Eu acho que não tem desvantagem nenhuma. Eu acho que não tem desvantagem. Não tem desvantagem. Eu acho que se você nunca tentou, dá uma chance. Se você já tentou, vou dar dicas de que funciona pra mim. Não pensar muito, vou escrever isso aqui sim. Mas encaixa aqui do primeiro possível. Vou rabiscar, foda-se. Não tenta... vou separar por tópicos, vou fazer uma super organização. Sim, ter vários cadernos. Aqui eu vou escrever só sobre isso, aqui eu vou escrever só sobre aquilo, Não. A ideia é um caderno de tudo. Põe num caderno só e taca ali pau. Isso mesmo. E tipo assim, o que surgir na sua cabeça que você falar, eu achei minimamente interessante, vai botando. E aí vai experimentando real pra você ver como você se sente e aprender o jeito de... como que eu gosto de anotar, aprender Dá um tempinho pra você se familiarizar com esse negócio. Pra você sentir pelo menos o primeiro momentinho de falar, achei mais de um dia. Que eu quero dizer é basicamente isso. E é muito legal. Diminui a expectativa. Não pensa que você tá criando nada. Você não quer conclusão de nada. Você não quer chegar no formato perfeito dessa ideia surgir. Você só quer deixar ali coisas que passaram na sua cabeça, que você achou legal, que você acha que vão ser relevantes, que você viveu e falou com o caderno. Não é nem sempre pro futuro. É pro agora. É pra facilitar suas conexões agora, pra você conseguir desdobrar seu pensamento com mais calma, pra você ter esse espaço, pra você ter esse pequeno momentinho pra você mesmo. Agora vamos a coisas que a gente escreve no caderno de tudo, pra gente dar referência. Vai lá, fala o que você escreve no seu. Eu escrevo tudo. Eu faço meu despejo no caderno de tudo. Eu escrevo, tô vendo um vídeo e anotei o que tá acontecendo. Eu escrevo coisas de reunião, isso aqui é uma próxima tarefa, isso aqui... Só de, tipo, o nível... As coisas que vão juntando na minha cabeça na reunião. Não escrevo, tipo, ata da reunião. Mas se vier na minha cabeça, eu escrevo também, foda-se. De vez em quando, eu escrevo uma coisa emocional, mas é só se meu respira não estiver no lugar e eu fico... ele também vira meu caderno de qualquer coletar, coisa, capturar qualquer coisa. Precisei escrever, não tô com o outro que eu gostaria mais de escrever, deixo nele, boto ali. Escrevo o pensamento que eu tive de livro depois que eu já li, e aí eu tô pensando o dia inteiro naquela coisa, eu fico, caralho, pensando nesse filme, pensando nesse livro. Desenho, porque eu acho gostoso. Gosto de levar... Fiz isso uma vez, mas vou falar. Gosto de levar meu caderno pra lugar e desenhar. Acho gostoso demais. Me sinto muitíssimo artista de falar, foda-se. E como do lado tem tantas informações diferentes... Ela fica bonito. Qualquer coisa que você fizer, vai ficar bonito. Você fica... Rabisca com confiança, vai tá bom. E é isso. No geral,
Essas são as principais coisas que vão no meu. O meu, eu escrevo coisas que eu tive, tipo, conversas que eu tive, que tiveram algum insight, alguma coisa que eu pensei. Nossa, fulano falou isso. Nossa, verdade. Anoto isso. Geralmente anoto bem assim, tipo, a Sucena falou o quê? Tal. Filme, série que eu tenha visto, vídeo no YouTube e que me dá insights também, que eu acho, nossa, é muito legal, nossa, é muito bonito, eu anoto. Desenho o que tiver na minha frente, rabisco enquanto eu falo no telefone. Ah, eu adoro essa. Ficar rabiscando. Parecendo É muito gostoso. Depois de adulta a gente pode rabiscar, né? De ficar com uma caneta só fazendo assim, ó. Isso, rabisco também, demais. Uso muito pra pensar com o caderno. Então, assim, eu tô tendo uma ideia de um produto novo. Ao invés de eu ficar sentada olhando pro teto, pensando no produto novo, tudo que passa na minha cabeça sobre aquele produto, eu vou jogando no papel. E aí, eventualmente, as coisas vão se conectando e vai ficando legal. Eu faço o mesmo esquema pra criar aula, pra criar, enfim, qualquer coisa. Sempre penso com o caderno. Uso também pra fazer coisa de livro, mas, tipo, anotar uma coisa de uma página mesmo, igual eu faria no diário de leitura. Eu, inclusive, tô pensando em matar meu diário de leitura e anotar tudo no caderno de tudo. Porque eu acho que às vezes, o diário de leitura eu não quero fazer todo o fichamento, fazer todo... Não, eu quero anotar só uma coisa pontual ali que realmente me deu um insight. Ou então eu anoto um insight, tipo... eu gosto de anotar um insight. O diário de leitura eu ainda tenho muito apego às frases, o jeito que elas são escritas. Eu fico... né? Que lindo! Voltar nessa exata citação. Muito bom. Eu escrevo o pensamento, tipo, o que veio na minha cabeça, e eu coloco, tipo, uma seta e falo, eu pensei isso enquanto eu vi esse vídeo. Eu pensei isso enquanto eu li esse livro. Eu tava lendo a página tal do livro quando eu vi isso. E aí é óbvio que o livro também tá rabiscado. Porque, afinal de contas, eu virei uma pessoa que rabisca tudo que eu puder rabiscar. Eu quero deixar meus pensamentos... Eu tô isso aqui de virar o menino do Acre, rabiscar as paredes do meu quarto. Ai, que saco. Na moral, vem aí fazer um mapa mental do podcast. Eu gosto de deixar a pergunta também, de coisa que eu ainda não sei. Sei lá. Gosto de deixar uma ideia. Às vezes eu penso, o que eu faria? Faria um vídeo sobre. Deixa ali, aí depois eu penso. E aí é uma coisa muito legal, porque eu tenho páginas no meu caderno que são super elaboradas, que, tipo, eu realmente, sei lá, escrevi o resumo de uma palestra. Claro que eu tenho umas preferidas. Mas, tipo assim, tem umas páginas que eu falo, nossa, tem muitos insights nessa página, muitas coisas legais e não sei o quê. E tem uma página que é, tipo assim, eu rabisquei a página toda, ilustrando como é que eu visualizava a minha ansiedade enquanto eu conversava com a Maíra. E tá lá. Lindo. É só rabisco. Ninguém, se você bater o olho, é uma obra abstrata. Então é isso. Tem página que eu penso e tenho super resultados, entre muitas aspas, legais. Tem página que não faz sentido, que eu olho, que eu leio, tem a data, mas eu nem entendo do que eu tava falando. Né? Fala assim, gente, o que era isso aqui? Que eu escrevi? Do meu caderno de tudo tem uma página que tem a lista de compras do jogo da Copa que o Brasil perdeu. Enfim, eu anoto literalmente tudo. Ele é meu melhor amigo. Eu fico vivendo um caso de amor com o meu caderno. Pra mim, foi muito importante entender pra que eu tava fazendo. Só pra gente encerrar. De não tô fazendo pra ficar bonito. Não tô fazendo pra fazer nada além disso. Porque pra mim eu ficava frustrada fácil todas as vezes que eu tentei começar um caderno de tudo, eu ficava frustrada de não estar organizado. Eu ficava frustrada que eu não conseguia encontrar. Eu ficava frustrada que ainda não tinha dado... Eu tentei te convencer e quando eu te falei que eu tava misturando 3 assuntos no mesmo caderno, você quase teve um ciricutico. Você falou, não, aí não, Yasmin, aí é demais. Sabe? Porque eu ficava muito frustrada com o negócio, parecia que o resultado não vinha do processo. E, claro, o resultado que eu sinto hoje é do processo inteiro, inclusive do digital. O resultado é o processo. Exatamente, só existe o processo. Mas é a sensação também de ter passado pro digital. Pro digital. Visto o que não me agradava, o que faltava. Porque eu acho que é isso, é ir moldando a ferramenta do jeito que funciona pra você. Que se a gente falou aqui não funcionar em nada, você só funciona com imagem, só funciona com foto, com vídeo, faça desse jeito. A gente tem nada a ver com isso. Você com você. Mas eu acho que todo mundo pode sim se beneficiar de experimentar ter um caderno de tudo por um tempo. Tenta completar, pega um caderno pequeno, tenta completar sabe? E pela primeira vez eu tô acabando Os cadernos que eu falei da Flor de Mim, eles eram tudo sobre a Flor de Mim. Então eu anotava palestra, eu anotava ideia de produto, eu anotava código de cor do papel. Você lembra? Lembro. Que a gente tinha, tipo, colagenzinha, a gente usa esse papel quando a gente produzia à mão ainda as coisas. Enfim,
Então tinha de tudo lá, mas era tudo da Flor de Mim. Eu não tinha tanto esse apreço. Eu acho que naquela época, pra mim, era mais importante manter as informações da Flor de Mim registradas do que cultivar esses pensamentos. Que é o que o Trello hoje supre muito. Exatamente, com certeza. E aí agora o ponto é nutrir esses pensamentos. E aí, gente, eu fico me achando muito mais inteligente, eu fico me achando muito mais criativa, eu fico me achando muito mais foda, eu consigo ver com muito mais facilidade, assim, porra, olha tanta coisa que eu sei, sabe? Me acho muito mais curiosa. Nossa, teve um glow up de autoestima intelectual graças ao hábito de manter cadernos completamente caóticos. Sim. Então é isso. Experimentem. É legal demais. E aí, se você gostou desse episódio, você já sabe, né? Tem que dar 5 estrelinhas aqui no Spotify. Se você tiver no YouTube, dá um gostei também, se inscreve. Enfim, onde você tiver, vai ter um jeito aí de você falar que você gostou. E aí, se você quiser deixar aqui um comentário pra você falar exatamente o que você gostou, o que você não gostou. O que eu gostaria de saber mais. Manda aí. Conta que a gente fala. Se você tem um caderno, se você usa o caderno, como é que é a sua experiência com isso, qual que é a sua prática, o que é legal, o que não é legal. Vamos conversar. É isso. Então é isso. Então beijo. Até quinta que vem. Beijo.